A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados. E meus queridos, estamos aqui, este é o primeiro vídeo que nós estamos gravando neste ano de 2022. E eu quero trazer apenas a resposta para uma pergunta feita baseada na lição desta semana. Nós estamos estudando aí o primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, e a segunda lição vai falar da inspiração divina da Bíblia. E a pergunta está dentro deste assunto. Ok, amado? Antes de entrar no assunto, você já sabe o que eu vou falar. Quero primeiramente agradecer a você por estar mais uma vez neste canal maravilhoso. Quero pedir a você que, se ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Ativa o sininho, dá aquele like, divulga, comenta. Ajuda o canal, meu querido. Ok? Amado, a pergunta é: a Bíblia Sagrada, ela é inspirada ou revelada? Pergunta do nosso amado. E nós estamos estudando, como eu já falei, o primeiro trimestre de 2022, um assunto sobre a Bíblia. E aqui no nosso núcleo teológico, aqui em Perus, a matéria que nós vamos estudar agora em janeiro é bibliologia. Está no mesmo assunto. Então, para você que é aluno da escola dominical, eu vou responder. E você também que estuda conosco aí no nosso núcleo teológico, também já fica sabendo. Se por acaso não sabe se a Bíblia é inspirada ou revelada, já fica sabendo, ok? Amado, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é o significado de revelação e inspiração. Mas a pergunta eu já vou responder. Você perguntou: a Bíblia ela é inspirada ou revelada? Ela é revelada e ela é inspirada. Ou seja, toda palavra de Deus é inspirada por Deus, mas nem toda ela foi dada por revelação. E nós vamos explicar. Primeiro, o que é revelação? Revelação é quando Deus faz o escritor bíblico conhecer o desconhecido. É quando Deus revela para ele, mostra para ele algo ainda desconhecido. Isto é revelação. E no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 8, está escrito assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Depois que foi revelado a ele o futuro sobre a graça, ele questiona, ele quer saber. Mas a voz responde: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas, até o fim do tempo. Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 10, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas questionaram, indagaram. Aí ele continua: os quais profetizaram acerca da graça de Deus.
Já bem antes, Deus havia revelado aos profetas a graça divina no futuro. Isto é revelação. A inspiração, o sentido fisiológico de inspiração é quando eu ponho o ar que está aqui fora para dentro dos pulmões através da inspiração. Inspiração. Quando eu solto esse ar, expiração. Isso é o sentido fisiológico de inspiração, quando o ar vai para dentro dos pulmões. Expiração, quando ele sai de dentro dos pulmões. Bom, agora, o sentido bíblico é quando Deus inspira nos escritores bíblicos o Espírito Santo, ou seja, é quando Deus sopra nos escritores bíblicos o Espírito Santo. É a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores. Isto é inspiração. Revelada ou inspirada? Bom, toda a Bíblia, como eu já falei, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas nem toda ela foi dada por revelação. Ou seja, existe ali na Bíblia partes que foram reveladas e partes que foram inspiradas. Vamos ver? Paulo, o apóstolo Paulo, ele se converteu 35 anos depois de Cristo. Fisicamente, ele não andou com Jesus. Só que quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vamos encontrar ali doutrinas profundas sobre igreja, sobre escatologia, sobre regeneração, sobre justificação, sobre ressurreição, sobre glorificação. E eu pergunto, como Paulo ficou sabendo de tudo isso? Através da revelação. Deus mostrou a Paulo algo que ainda era desconhecido. E o próprio Paulo declara isto. Quando você vai lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aqui são passagens que foram reveladas. Outro exemplo, Lucas. Lucas também não andou com Jesus. Lucas se converteu depois. Bom, se ele não andou com Jesus, como ele ficou sabendo a respeito de Jesus para escrever o evangelho que traz o nome dele? Como ele ficou sabendo sobre o nascimento de Jesus? Ele não estava ali. Como ele ficou sabendo dos milagres, da ressurreição, se ele não estava ali? Aqui sim, Lucas foi inspirado a examinar os materiais que já existiam
para escrever o seu evangelho. Lucas foi inspirado a examinar os escritos que já existiam para escrever o seu evangelho. Então aqui é partes da Bíblia que foram inspiradas. Quando nós vamos para Moisés, nós vemos as duas coisas acontecendo com Moisés. Moisés ele foi inspirado a escrever o que estava acontecendo com ele ali no deserto, a respeito do Pentateuco. Ele foi inspirado a escrever o que estava acontecendo com ele. Só que eu pergunto, quem escreveu o livro do Gênesis? Segundo os historiadores, foi Moisés. Como Moisés escreve algo bem distante dele, onde ele nem existia ainda, aí sim foi revelação. Deus deu a Moisés algo que era desconhecido a ele. Aí ele escreve sobre Adão, que está bem longe dele, está bem distante, mas Deus revelou o desconhecido. Então nós vemos em Moisés a inspiração que fez ele examinar os escritos ou escrever o que estava acontecendo ali com ele. E também Deus revelou a ele algo que ainda era desconhecido, como os dias da criação. Ok, meu querido? Respondendo à sua pergunta, a Bíblia Sagrada, ela é toda inspirada por Deus, mas ela não foi toda dada por revelação. Existe ali inspiração e existe ali revelação. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.